Então, na hora de fazer os exercícios aqui, a gente vai sempre considerar isso, então, ó, se toda a concentração de NaOH, toda a concentração virou íons OH-, então simplesmente a concentração da base eu já digo que é a concentração de íons OH- na solução. Então, se eu já sei a concentração de íons OH-, eu tenho dois caminhos aqui, eu até fiz de dois jeitos, né? Até posso fazer, vou fazer o de baixo aqui, que parece até mais lógico diante a sequência da explicação que eu fiz, né? Imaginem assim, pessoal, ó. Se eu sei que a concentração de íons OH- é 1 vezes 10 a menos 2, basta eu fazer menos log desse valor numérico aí, ó. Menos log de 1 vezes 10 a menos 2, e o resultado dá 2. Ou seja, então se eu sei a concentração de íons OH-, menos log desse valor, o pOH deu 2. Se o pOH deu 2, qual que é o pH? pH mais pOH é igual a 14. Então o pH vai ser 14 menos 2, que dá 12. E esse é um jeito de fazer. Quem quiser fazer por aqui, pode fazer que vai dar certo. Ou outro jeito de fazer, que geralmente no Harris lá ele faz mais por esse jeito aqui, ó. Que ele considera o seguinte, ó, eu sei a quantidade de íons OH- na solução. E a constante de ionização da água, que é 1 vezes 10 a menos 14, ela é sempre igual à quantidade de H+ vezes OH-. Então, se eu sei a quantidade de OH-, quanto que eu tenho de H+ ali no meio aquoso, entenderam? Porque a quantidade de íons OH- presente na solução lá vai influenciar na constante de ionização da água. E a constante de ionização da água sempre vai bater no 1 vezes 10 a menos 14, certo? Então, na real é isso. A minha única incógnita aqui é que eu não sei a quantidade de íons H+. A constante de ionização eu sei que é 1 vezes 10 a menos 14. E o OH- vai passar para lá dividindo. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1 vezes 10 a menos 0,2. Faço essa conta aqui. E a quantidade de íons H+ vai dar 1 vezes 10 a menos 12. E aí, então, ó, esse resultado aqui acabou sendo a quantidade de íons H+. E aí eu faço menos log de 1 vezes 10 a menos 12, certo? E aí vai dar o pH 12. Então, quando a gente sabe a quantidade de íons OH- e quer descobrir o pH, ou tu vem pela equação de ionização da água e descobre a quantidade de H+, e depois faz menos log disso e já acha o pH, ou daqui tu vai lá e calcula o pOH e depois calcula o pH. Por isso que eu botei um ou, tanto faz, tá? E é interessante porque a escala de pH e a de pOH são duas escalas que medem a mesma coisa. Se é um ambiente neutro, quantidade de H. O que quer dizer ambiente neutro? Acho que eu não bati muito nessa tecla antes, né? Mas vamos aproveitar aqui, ó. O que quer dizer pH neutro? Na real, pH neutro, tem gente que pode até pensar assim, pH neutro é porque não tem íon H+, né? Porque é neutro. Não, não é porque não tem. É que a quantidade de H+ é igualzinha a de OH-, entenderam? Isso que é o neutro, tá? Então é isso, a quantidade de íons H+ é igualzinho a de OH-. Aí que é o pH neutro, o famoso pH neutro. Mas o que eu quero destacar aqui é que a escala de pH pegou fama. Todo mundo conhece a escala de pH. Se tu perguntar para alguém, você ouviu falar em pOH? Só quem estuda química para saber que existe o pOH. E é uma escala igualzinha de pH. Então, digamos que essa aqui ficou famosa e a outra não. Então, é por isso que... E também os próprios químicos acabam quase que sempre trabalhando com a escala de pH, né? Então, tu usa pH para falar de solução ácida, mas tu usa pH para falar de solução alcalina e assim por diante, né? Sempre o pH. Então, agora a gente já vai para a lista de exercício. Nessa lista de exercício aqui, chamada lista de exercício de produto iônico da água, na verdade ela ficou uma lista de exercícios sobre ácidos e bases fortes. Coloquei alguns exercícios aqui e então a gente vai começar a ver como que se faz esses exercícios, né? Vocês vão ver que é muito, muito fácil. O exercício 1, eu até dei uma leve complicadinha aqui, ó. Eu pedi para calcular qual que é o pH de uma solução cuja concentração de íon H+ é igual a 2 vezes 10 na menos 9 íons grama por litro. Em vez de eu ter colocado a molaridade aqui, eu coloquei o número de íons que tem em 1 litro. Então aqui já é o exercício resolvido, né? Se eu sei que a quantidade de íons H+ é 2 vezes 10 na menos 9 íon grama por litro, eu sei que o mol do hidrogênio é 1 grama. Então, uma solução molar que tem 1 mol em 1 litro, na verdade, uma solução molar eu vou ter 1 grama em 1 litro. E se eu sei que nesse 1 litro aqui eu tenho 2 vezes 10 na menos 9 grama, que concentração molar que é isso? Aí, se fizer o cálculo, vai dar isso aqui. 2 vezes 10 na menos 9 molar.
Vejam que deu a mesma coisa que lá o valor numérico, né? É porque o mol dele é 1 grama, entenderam? Mas é só para, como é que eu vou dizer? É um, como é que eu vou dizer? É um modelo de exercício, né? Vamos supor que eu estivesse me referindo ao OH-, já não seria igual, né? Entenderam? Que aí o OH- vai dar 17 gramas, né? O mol do OH-. Então, mas é isso. Então agora a gente acabou de descobrir a concentração molar, né, em mol por litro, porque lembrem, quando a gente faz o cálculo de pH, a concentração de H+ tem que estar em mol por litro, né? Se disserem a concentração em grama por litro, disserem em porcentagem e tudo mais, sempre vocês vão ter que fazer todo um cálculo para chegar na concentração em molaridade. Depois que chegou na concentração de íons H+ em molaridade, daí sim, aí basta fazer menos log desse valor de concentração. É por isso que a equação matemática aqui, ó, que descreve como que se faz o cálculo do pH, tá bem claro, ó. Tem que estar isso aqui entre colchetes, ó. Lembram disso? Isso aqui é uma convenção entre os químicos também, né? Escreveu a molécula entre os colchetes ali, é porque tu está se referindo à concentração dela em molaridade, mol por litro. A molaridade, outro usa o M maiúsculo, né? Eu uso bastante no meu material, mas alguns livros nunca escrevem molaridade com M maiúsculo, eles escrevem sempre mol por litro, mol barra litro, né? Mas tranquilo, tanto faz, depende do autor e das revistas científicas também. Tem muita revista científica que só escreve mol por litro, né? Ou mol vezes litro na menos 1. Em vez de botar o mol barra litro, bota mol vezes L na menos 1. Tá? Bom, então aqui eu fiz menos log desse valor aqui, né? E tá aqui o valor, ó, 1.8.7. Tá? Então aqui está o pH da solução. Vamos para um próximo exercício aqui. Qual a concentração de íons hidrônio? Porque o nome do íon H+, deixa eu mexer aqui para não aparecer outra pergunta aqui, ó. O nome desse cátion aqui, ó, o íon H+, é esse nome aqui, ó, hidrônio, tá? Qual a concentração de íons hidrônio numa solução que tem pH 6,8? Então percebam que agora alguém já disse o pH para a gente, e a pergunta dele é que a gente diga qual é a concentração de íons H+. Então a equação matemática é essa aqui, ó, pH é igual a menos log de íons H+. Se te disseram o valor numérico do pH e tu tem que dizer qual é a concentração de íons H+, basta tu mandar essa função aqui, ó, menos log para o outro lado da igualdade. Posso até fazer rapidão aqui, porque não demora nada para fazer, né? Para fazer isso aqui seria o 10 na menos o valor numérico, 6,8. Para fazer isso, vocês vão usar essa teclinha aqui, ó, a segunda função da tecla logaritmo. Então é shift, o 10 elevado na menos, o menos é esse aqui, o 6,8. 6,8. E aqui está a resposta, 1,58, né? Vezes 10 na menos 7. Que ali eu arredondei para uma casa após a vírgula, ficou 1,6, tá? Só quero lembrar vocês, ó, vou lembrar aqui, ó, que eu já expliquei isso aqui com bastante calma antes, mas só vamos lembrar rapidão, que isso aqui não é número na exponencial, pessoal. Isso aqui não é essa tecla aqui que é o exponencial, ó. Tu fazer vezes 10, e aí tu vir aqui e querer colocar na menos 6,8. Por que que não é? Porque exponencial é quantas vezes o número é multiplicado por 10. Já começa um erro aqui, ó. Tu botando, só clicando no exponencial direto, até a calculadora entende que tu é... Ou tu é muito esperto ou tu é meio bocó, mas ela entende que isso aqui tem um 1 na frente, tá? Nesse caso ela até entende. Só que aqui tem um erro matemático. Não existe número na exponencial com vírgula. A exponencial não tem número com vírgula, porque o exponencial é quantas vezes tu multiplicou por 10. Então, ou tu pegou o número e multiplicou uma vez por 10, duas vezes por 10. Não existe multiplicar 6,8 vezes por 10, entenderam? Não existe. Então, se eu vier aqui e mandar ele fazer a conta, ele vai estar aqui, ó, erro. Não tem, isso não existe, isso não é exponencial, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Eu já acho que lá nos vídeos passados eu já expliquei bem isso, né? Isso aqui não é exponencial, isso aqui é 10 elevado no número, e aí é a maior barbada do mundo, ó. Nós não estamos falando da função inversa do logaritmo, pois a calculadora já foi pensado já. Ninguém foi, não é por coincidência que botaram aqui, ó. Ela está na mesma tecla do logaritmo. A segunda função da mesma tecla do log é a função inversa do log, entendeu? Então, beleza, vamos lá para o próximo exercício. Qual é o pH de uma solução de NaOH 0,02 molar? É o mesmo esquema. Se a base aqui eu já sei que ela é uma base forte, ó, uma base iônica de um metal alcalino, toda a concentração da base vai ter virado íons OH-. Então a minha conclusão que eu fiz foi essa, ó. Toda a concentração da base é a quantidade de íons OH-. Então eu já escrevi que a concentração de OH- é 0,02
eu sei que o KW é 1 vezes 10 a menos 14. A concentração DH+, vai ser o KW dividido por 0,02. Fiz a conta aqui, sei a concentração de íons H+, menos log da concentração de íons H+, dá o pH. Se alguém quisesse ter feito por aquele método lá, deixa eu voltar aqui. Ó, se alguém quisesse ter pego menos log de 0,02, o pH ia dar 2, né? Ia dar a mesma coisa que isso aqui. Aquele exercício, na real, é isso aqui, só não está escrito em exponencial. Ó, o menos log de 0,02 ia dar... Não, lá era 2, né? Não ia dar 2, não. Não, só se fosse 0,01, tô louco. Não. Mas é a mesma coisa, se alguém quisesse fazer assim, ó, fazer menos log do 0,02, aí ia dar um valor aqui, só que o valor era pOH, né? Aí para calcular o pH ia ser 14 menos o valor que tu achou da pOH, tá? Então, viajei aqui, isso aqui não vai dar, menos log desse número aqui não é 2. Seria 2 se fosse 0,01, aí menos log disso ia dar 2, tá? Então aqui está o cálculo do pH, exercício 3, vocês viram que é bem fácil fazer, né? Bem mesmo, né? Bem com maiúsculo. Bem fácil. Exercício 4. Qual o pH de uma solução 0,2 molar de NaOH? Mesma coisa, só mudei uma casa para a vírgula aqui. A concentração de OH- é 0,2. KW é 1 vezes 10 a menos 14. KW dividido pelo 0,2 vai dar 5 vezes 10 a menos 14. Menos log desse número, pH 13. Tá? Vamos lá. Exercício 5. Qual é o pH e o pOH de uma solução 1 vezes 10 na menos 7 de ácido clorídrico? Se o ácido clorídrico, a gente sabe que é um ácido forte, toda essa concentração aqui gerou íons H+. Então, se a concentração de íons H+ é 1 vezes 10 a menos 7, menos log desse número é 7. Então, se o pH é 7, o pOH é quanto? 7 também. Entenderam? Exercício 6. O pH de uma solução... O pH de uma solução é 9,67. Calcule a concentração de íons hidrônio. Então, de novo, mesmo exercíciozinho. A pessoa disse o pH para a gente e pediu para calcular qual é a concentração de íons H+. Então, é só passar para o outro lado da igualdade a segunda função, ou seja, a segunda função não, a função oposta, né? Função oposta de fazer menos logaritmo de uma coisa, que é 10 na menos aquela coisa, né? Então, eu fiz o exercício 6 aqui, bem parecido com os outros que a gente já viu. E agora, eu fiz um exercício aqui, que é para calcular o pH de uma solução que foi preparada através da mistura de dois reagentes. Isso aqui o Excel, o Word tem mania de fazer, né? O cara escreve uma coisa e ele corrige. Eu simbolizei, ó, a adição de 20 ml de uma solução de ácido forte, e aí eu escrevi de modo genérico, HA, então o A significa um ânion, né, qualquer. Então é um ácido forte HA, um ácido genérico. E esses 2 ml aí, o pH da solução está 3. E aí alguém misturou isso com 3 ml, deu uma solução de base forte. Então eu escrevi uma base genérica aqui, o B significa o cátion ali, né? E o OH, entenderam? E aí o pH dessa base aí está 10. Como que a gente faria esse cálculo aí, ó? Entenderam? Então aqui está o exercício 7. Eu tenho uma mistura de um ácido forte com pH 3, e era 2 ml que tinha disso, com 3 ml de uma base forte em que o pH estava 10. Primeira coisa que eu fiz aqui é o seguinte: qual é a concentração de íons H+ naqueles 2 ml? Entenderam? Então, se eu sei o pH, eu posso bem rapidão descobrir a concentração de íons H+. Então, eu sei que nesses 2 ml aqui, a concentração de íons H+ é 10 na menos 3 molar. Já nesses 3 ml aí, a concentração... Aqui eu calculei, ó, se eu sei o pH, eu sei o pOH, né? Ó, pOH vai dar 4, né? Então, se eu sei o pOH, eu faço a função inversa do logaritmo e está aqui, ó, 10 na menos 4. Então, agora eu acabei de descobrir a concentração de OH- nesses 3 ml aí, entenderam? Bom, sabendo as concentrações de H+ nos 2 ml e as de OH- nos 3 ml, agora eu vou considerar a diluição que elas vão sofrer, porque quando eu misturei 2 com 3, eu acabei diluindo cada um dos reagentes, né? Então, agora a gente vai usar essas equações de diluição que a gente já aprendeu aqui na disciplina. Só que vou acabar esse vídeo aqui seguindo o próximo.